estimado diácono Antoninho, seminarista, Pedro, queridos, celebramos em comunhão com toda a igreja a solenidade da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito hoje este evangelho, e no evangelho de hoje, São João também nos convida a correr com ele e com Pedro. Não é uma corrida comum, mas um despertar da nossa esperança, que nasce de um túmulo vazio. O relato do evangelho de hoje não foca, é muito interessante, em anjos, em clarões, em teofanias, mas em detalhes silenciosos, intrigantes. E eu gostaria de focar hoje em um deles: as faixas de linho no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado sobre o sepulcro. Nada é à toa no evangelho, não é? Nós vemos aqui que Pedro e o outro discípulo, João, é muito interessante que quando ele fala dele, ele não fala Pedro e eu, João e o discípulo que Jesus amava. Nem se achava João, né? Pois é, às vezes a gente é assim também, né? O cara. Pedro e o outro discípulo, ou seja, João, correm juntos. Há uma curiosidade histórica aqui, não é? Para o termo faixa, né? Que no grego é otonia, sugere não apenas panos, mas lençóis de linho caros, lençóis caros. João corre mais rápido do que Pedro, né? Pedro sai primeiro, mas João corre mais rápido e chega primeiro. Nós vemos esse detalhe no evangelho, que João, quando chega, ele não entra, ele espera Pedro chegar. E quem entra primeiro? Pedro, que é a figura, a imagem da igreja, não é? Hoje em dia tem muita gente em questões de fé e costumes querendo passar na frente de Pedro. Sabe aquele ditado, ensinar o padre a rezar a missa? Tem muita gente assim hoje. João não, era um apóstolo tanto quanto Pedro, mas Jesus colocou o primado da construção, da edificação da sua igreja sobre a fé de Pedro e não dos outros. Ele espera Pedro para ouvir a Pedro, para esperar Pedro ver e Pedro tirar as suas conclusões. Depois ele o faria. Para nossa reflexão isso, não é? E essas faixas provocam bastante curiosidade para nós nessa liturgia de hoje. Ao entrar no túmulo, primeiro Pedro, depois João, eles não encontram o caos de um roubo, não é? São João Crisóstomo tem um livro, um texto que se chama Homilias sobre o Evangelho de João, e ele vai explicar isso, não é? Um ladrão jamais tiraria a pedra de um túmulo, jamais perderia o seu tempo descolando as faixas que estavam coladas no corpo do defunto, porque o judeu, quando ele sepulta, ele passa muitos óleos, sobretudo aloés, ele embalsama o corpo com óleos, e quando a veste é assentada, ela como que gruda no corpo e no rosto. O ladrão não perderia tempo descolando as faixas do corpo do defunto, do suposto morto que ali estava, não é? O fato de as faixas estarem ali
intactas e murchas, como se o corpo estivesse passado apenas por elas, não é? Significa que essas faixas não chegaram a grudar no corpo do Cristo. Olha só, o pano que vai na cabeça, no texto do Evangelho que está em grego, é escrito soudarion, que na tradução para o português vem o nosso sudário, não é? Na cabeça. Não é? O pano da cabeça estava dobradinho, bonitinho, mas o pano do corpo estava no chão. Por que será? O detalhe do pano que cobria a cabeça, posto dobradinho à parte, é uma das maiores curiosidades do texto. As faixas do corpo estavam jogadas no chão, não é? O que será que significa isso? São Gregório Magno, nas suas homilias e na explicação desse evangelho, ele vai dizer que esse pano separado representa a divindade de Cristo. Não é aquela afirmação que vem da teologia de São Paulo: Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A cabeça estava, o pano que cobriu a cabeça estava dobrado, intacto, bonito. O tecido que cobriu o corpo, que representa a mim e a você, estava no chão, que representa ainda a nossa pequeneza, a nossa pequeneza, a nossa fragilidade, diz São Gregório Magno, não é? Ou seja, representa a humanidade de Cristo. E é verdade, Cristo é Deus e homem, inseparavelmente. E nós, na nossa humanidade, participamos da sua divindade. Olha só, né? Esse soldarium que cobria a cabeça era um lenço que era usado naquela época, né, para enxugar o suor daqueles que trabalhavam, não é? Ver esse lenço dobrado é sinal de que Cristo trabalhou muito no relato da sua paixão. Não foi um trabalho fácil ir até o fim, mas é um sinal de que ele cumpriu o expediente e fez tudo o que precisava fazer. Ele terminou o seu trabalho, não é? Olha, ele não saiu do túmulo em fuga, ele saiu como Senhor, para completar a obra da redenção. Ele entrou naquele túmulo para organizar a casa da morte, transformar o túmulo de um lugar de pavor numa residência de repouso e de vitória, não é? Então, minha gente, trazer essa cena para a nossa vida, que é o mais importante. É importante conhecer o sentido teológico de cada versículo, mas o mais importante é trazer para a nossa vida, né, para a nossa vida concreta. Hoje essa palavra nos leva a nos perguntar, hoje quais são as faixas que ainda nos prendem ao chão, não é? Muitas vezes nós vivemos como Lázaros. Há 2 domingos atrás nós ouvimos o evangelho da ressurreição de Lázaro. Cristo dobrou o sudárion, despiu-se do manto e jogou no chão. Lázaro saiu do túmulo atado e amarrado. É o retrato da nossa miséria, e é bem por isso que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas depois voltou a morrer, porque estava atado. E nós às vezes nos vemos da mesma maneira, não é? Atados. A Páscoa é um convite a nós a deixarmos os nossos túmulos, deixarmos nos túmulos aquilo que nos tem prendido à morte. Sabe o que é o túmulo hoje, neste templo, nessa igreja? De tantos significados, o altar.
além de significar o Cristo chagado e ressuscitado, também representa um túmulo, o altar. E nós somos convidados a entrarmos neste túmulo e a sairmos não mortos, como que um corpo levado pela funerária, mas sairmos como Cristo, vivos. Quantas vezes nós entramos em tantas missas, em tantas celebrações, e saímos do mesmo jeito do que entramos, porque não subimos ao túmulo e não nos deixamos tocar pelas mãos daquele que pode transformar nossas vidas. Hoje, viver esse tempo da Páscoa, eu não sei como anda a sua vida espiritual, sua vida religiosa, talvez não esteja lá grande coisa, talvez você esteja priorizando os seus afetos, priorizando o dinheiro, o trabalho, os sonhos, os projetos, e a vida espiritual pode estar daquele jeitinho, né? Nada muito agradável a Deus. Hoje o convite é você entrar neste túmulo, que não é mais um túmulo de morte, o altar é um túmulo de vida, e sair transformado, transformada. Minha gente, não dá mais para vivermos uma religião na qual nós não somos transformados. Não dá mais, né? Antigamente era esse ditado, né? Que pairava por aí. Você é protestante ou católico? Eu sou católico, porque eu não vou na igreja, eu não rezo, eu não faço isso. Isso não é nada. Hoje em dia, ser católico é muito desafiador. É subir com Cristo na cruz, no Calvário, é passar por Cristo pelo vale da escuridão da morte e também ressuscitar com Ele no túmulo, né, dos nossos medos, no túmulo das nossas dúvidas, no túmulo das nossas impaciências, não é? Quantas faixas nós trazemos em nós que nos aprisionam? As faixas do ressentimento, as mágoas que não nos proporcionam sair do túmulo ressuscitados. Muitas vezes nós carregamos pessoas na garganta por anos, não perdoamos. Hoje o convite: entre no túmulo e ressuscite com Cristo, não é? Ressuscite com Cristo. Quais outras faixas? As faixas da culpa, dos erros, não é? As faixas da ansiedade, das nossas impaciências, não é? Aquele lenço que prende nossa mente com as preocupações excessivas do amanhã. Na prática, minha gente, celebrar o tempo da Páscoa significa permitir que Cristo organize o caos que está na nossa interioridade, colocar cada coisa no lugar, não é? Assim como Ele dobrou o sudarium, o pano que estava sobre sua cabeça, e colocou à parte, Ele deseja colocar em ordem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elencar as nossas prioridades segundo a vontade do Pai e não segundo as nossas buscas e ansiedades. Ora, se a nossa vida parece uma corrida desesperada, como a de Pedro e a de João, não é? A Páscoa oferece uma parada, né? A Páscoa oferece um grande sinal para nós. A morte não tem a última palavra, não tem. O texto de hoje nos diz, né, no Evangelho, que João viu e acreditou, não é? Ele não viu o Cristo ressuscitado naquele instante, ele viu apenas panos, não é? Isso é um consolo para nós, não é? Para nós, para a nossa história, que muitas vezes nós lidamos com o vazio, ou com a ausência de respostas de Deus. Ele não viu Jesus ressuscitado como Maria Madalena o viu na noite, durante a noite. Ele não viu. É a fé pascal, a capacidade de ver, de sentir a presença de Deus, mesmo na ausência de sinais concretos.
é a capacidade de perceber que o ressuscitado está conosco, mesmo quando parece não estar. A ressurreição, ela se manifesta nos pequenos sinais da vida que surgem onde tudo parecia acabado, obscuro, não é? Perceba Deus nos sinais pequenos da sua vida, não é? Um vício que você tem que começa a ser vencido aos poucos, é Deus, não é? Olha, algo, uma transformação lá onde você trabalha, onde você convive, é Deus, não é? Alguém que tem uma mudança de atitude diante de você e você acaba achando estranho o que aconteceu, é Deus, né? São panos que dobrados provam que o Senhor passou por ali. Gente, se nós tivéssemos a capacidade, a sabedoria de olhar para os pequenos detalhes da nossa vida, nós perceberíamos Deus de maneira muito instante, muito instante. O Senhor passou por ali. Aqueles panos não prenderam o corpo de Jesus, mas Jesus passou por ali. Nesse domingo da Páscoa, ao olharmos para o túmulo das nossas limitações, que nós não vejamos apenas um vazio, mas uma vitória silenciosa que está se ordenando para Deus. Cristo ressuscitou, com Ele também a nossa dignidade de filhos da luz. Ele ressuscitou. E termino com o versículo desta linda leitura da carta de Paulo aos Colossenses, né? Se vós ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Lá está Cristo assentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não as terrestres. Ou seja, nós temos o hábito de olhar para baixo, para a nossa pequenez, limitação, para as nossas impossibilidades. Hoje o Senhor, por meio dos lábios do apóstolo, nos convida a olharmos para cima, para as coisas do alto. Lá está Jesus, na vitória, no grande, e nós podemos chegar lá, junto dele. Que Deus nos ajude e vivamos profundamente o mistério da Páscoa, da ressurreição, na concretude na nossa vida. Hoje, quando você estiver na procissão da comunhão, vai entregando os túmulos, as faixas que te prendem, ainda que precisam ser desatadas. Eu acho que todo mundo aqui tem alguma faixinha, ou em si, ou na sua vida conjugal, ou na sua vida familiar, ou na sua vida profissional, que precisa das mãos poderosas de Deus a desatar, não é? Nós contemplamos aqueles que vieram na celebração da paixão, o sacerdote que desata o pano vermelho que cobria a cruz, não é? É esse desatar, as mãos de Deus que vai desatar, mas nós precisamos entrar no túmulo. O pano foi dobrado lá dentro e não fora do túmulo. Entre no altar, nessa Eucaristia, entregue sua vida e sua história e aquilo que precisa ser ressuscitado, porque Deus pode e quer fazer tudo em nosso benefício. Assim seja. Amém.